Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar nossa série Empregabilidade na Prática e o tema de hoje vão ser 5 perguntas e respostas frequentes em entrevistas de emprego. E fica no vídeo até o final que vai ter uma pergunta bônus. Então vamos comigo que a gente já vai começar. Primeira pergunta é uma pergunta muito comum que os recrutadores fazem, geralmente no começo da entrevista. Me fale um pouco sobre você. Então, qual que é o tipo de resposta que você tem que dar nesse momento? Faça um breve resumo da sua trajetória, inclua alguns fatos da sua vida pessoal e principalmente da sua trajetória profissional. Mas você tem que entender que é necessário você falar ali informações que não estejam no seu currículo, porque o que está no seu currículo ele já sabe, ele já teve acesso àquelas informações. Então você tem que dar informações a mais para que a sua entrevista seja muito produtiva. Na segunda pergunta que eu vou trazer aqui para vocês hoje é: quais são seus pontos fortes e fracos? Às vezes, quando é perguntado isso pra gente, a gente fica muito sem reação, não sabe o que responder. E isso não pode acontecer. Então, antes de você ir pra entrevista, mesmo que por acaso o entrevistador não te faça essas perguntas, você tem que refletir e tem que entender quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. E uma dica muito importante: quando você falar do seu ponto fraco, você já fale e dê uma justificativa para aquilo e também um ponto de melhora. Então vamos supor, um dos meus pontos fracos é a desorganização, mas hoje eu trabalho com planner, com um aplicativo que me ajuda a me organizar melhor. Então isso já é uma questão muito importante que o recrutador vai reconhecer quando você falar isso para ele, tá? Então lembre-se disso. Ponto fraco, você dá ali uma proposta de melhoria para aquele seu ponto fraco. A primeira pergunta que eu vou trazer aqui para vocês hoje: que animal você seria? Às vezes a gente fica, uai, que tipo de pergunta é essa? Né? Só que cada animal tem características muito marcantes, né? Então, por exemplo, o cachorro a gente vê muito em questão de lealdade, o leão questão de liderança. Então, assim, apesar de ser uma pergunta não muito convencional, ela pode ser feita numa entrevista de emprego. Então, você se preparar para esse tipo de pergunta também mostra o quanto que você está preparado para uma entrevista de emprego, tá? Então, isso também é um fato importante que você tem que prestar atenção. Então, tente ver essas características dos animais e a que você mais se identifica. Quarta pergunta: onde você se vê daqui a 5 anos? É muito importante a gente ressaltar esse ponto, porque quando é feito esse tipo de pergunta, ela serve também como uma pegadinha. Porque geralmente quando a gente está ali numa entrevista de emprego, a gente já tem o nosso futuro planejado, digamos assim. E às vezes você esquece de adicionar à empresa, aquele emprego, à sua vida daqui a 5 anos. Então serve como uma pegadinha nesse sentido. Então, ao fazer esse tipo de pergunta, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tente colocar a empresa na sua vida. Tá? Então, coloque que você não precisa deixar de fora assuntos pessoais, como família, ou até mesmo faculdade, caso você queira fazer alguma, mas sempre tente colocar a empresa também nesses seus planos daqui a 5, 10 anos, tá? Porque isso vai mostrar que você realmente quer aquela vaga e vê um futuro naquela empresa para você. Quinta pergunta: por que deveríamos te contratar? Nesse momento, pega um pouco, né? Porque você fica, será que eu falo o quê? Mas nunca fale, por favor, porque eu preciso do emprego. Porque eu imagino que todo mundo que esteja ali naquela entrevista também está precisando do emprego. Então, ao responder essa pergunta, você tem que mostrar para o recrutador todas as qualidades que você tem e todas as vantagens que aquela empresa vai ter em te contratar. Então, é ali que é a parte que você vai se vender. Tá? Então você vai fazer o seu marketing ali, vai falar todas as suas qualidades, todas as vantagens de ter como um profissional ali naquela empresa. Tá? Então, essa é uma pergunta que também pode mudar muito o rumo da sua entrevista, se você vai ou não ser aprovado naquele processo seletivo. Vou fazer para vocês uma pergunta bônus, e é uma pergunta para as pessoas que já trabalharam em alguma outra empresa. Alguns recrutadores podem acabar fazendo essa pergunta, que é o quê? Por que você saiu do seu último emprego? Então, assim, tentem ser o mais transparentes possíveis, serem sinceros, mas em hipótese alguma falem mal da empresa anterior, ou do seu chefe, ou de qualquer outra pessoa que você trabalhou antes. Não deixem os reais motivos de vocês terem saído da empresa de fora, mas também tentem filtrar o que é realmente importante você transmitir para o recrutador e o que não é. Porque quando você fala mal da sua empresa anterior, do seu chefe anterior, o recrutador entende que
Caso você seja contratado para essa vaga e você saia daqui a ali um tempo, você também vai falar mal da empresa, também vai falar mal do seu antigo chefe, tá? Então, isso é um ponto que eles vão analisar em você ao fazerem essa pergunta. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido aqui até o final. Deixem as suas dúvidas aqui nos comentários, suas sugestões também. E até a próxima. Tchau!